Vem comigo, tamo junto mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera aí de casa. Se você está no meio da madrugada estudando, parabéns, pega um guerreiro, toma um café, toma uma coca. Professor Lucas Nanar junto contigo mais uma vez para falar sobre capitalização simples e capitalização composta. Bom, primeira coisa que é fácil, não é muito complicado. Por que não é complicado? Porque, como tu bem sabe, talvez tu não saiba, agora tu vai saber, a tua prova não cobra cálculo, então não vai ter cálculo na tua prova. O que a tua prova cobra são conceitos. A prova quer que tu entenda o conceito da capitalização simples, ou seja, dos juros simples, e da capitalização composta, dos juros compostos. Essa é a ideia básica. Então, tem que saber só o conceito, não tem cálculo. Não precisa nem levar a calculadora para a tua prova, que não tem cálculo. Legal. Como é que se faz isso? Bom, a ideia básica é o seguinte, quando eu tenho capitalização simples, eu estou falando de juros simples. Juros simples. E como o próprio nome diz, nos juros simples é algo mais simples, é algo menos complexo, é algo mais tranquilo de se entender. O que é o juro simples? Bom, o juro simples é aquela ideia de seguinte, vamos lá. Cara, 1% ao mês, 1% ao mês. Quanto que é 1% ao mês se eu transformar ao ano? 12% ao ano. 12% ao ano. De onde é que veio isso, Lucas? Aí que veio a grande barbada. Meu, é muito simples. Quantos meses eu tenho em um ano? 12. Então o que eu faço? 1, que é 1%, vezes 12 meses, eu tenho 12% ao ano. 1 vezes 12, 12. Simples assim. Tu vai ver que ali nos juros compostos é um pouquinho mais complexo, mas é bem tranquilo também. Então o que acontece? Isso aqui se chama de taxa proporcional. Proporcional. Taxa proporcional. Sempre que eu tenho uma taxa ao mês e quero transformar ao ano, é só multiplicar pelo número de meses que eu estou falando. Então, olha, tem 1% ao mês, que era o ano, vezes 12. Então, olha, tem 1% ao mês, que era o semestre, vezes 6. Então, essa é a ideia. Tem 1% ao mês, que era o trimestre, vezes 3. Essa é a ideia. Tem 1% ao semestre, que era o ano, vezes 2, porque eu tenho 2 semestres em um ano. Então, é muito simples. É só ver quantos desses caras aqui eu tenho neste cara. 12. Então, olha, 1% ao semestre, eu quero transformar ao ano. Então, vamos lá. 1% ao semestre, quero jogar para ao ano. Então, quanto vai ser? É muito simples. 1% ao semestre, quero jogar ao ano. Quanto semestre eu tenho no ano? 2. Então, só fazer 1 vezes 2, ou seja, 2% ao ano. Juros simples é bem fácil, bem tranquilo, ok? Feito. O que é a ideia básica aqui? Bom, a ideia básica é que não tem juros sobre juros. Não tem ideia dos juros sobre juros. Não tem aquela ideia do cheque especial que os juros vai se comprando aos juros todos os meses. Os juros aqui, os juros só incide sobre o capital inicial. Ou seja, não tem juros sobre juros. Por exemplo, aqui, ó, não tem juros sobre juros. Por exemplo, olha, fiz uma aplicação lá, tá? Aplicação de R$1.000, ok? A taxa de juros, taxa simples, é 10% ao mês, ok? 10% ao mês. Prazo de um ano, ou seja, 12 meses. Meu, o que vai acontecer? No primeiro mês aqui, vai render quanto de juros? 10% sobre R$1.000, juros de R$100. Então, primeiro mês, R$100 é os juros. Segundo mês, não vai alterar, vai ser sempre R$100 de juros. Como assim, Lucas? Ora, porque os juros nos juros simples, essa taxa de juros, incide sempre sobre o capital inicial. Tu vai ver ali os juros compostos que, a cada mês que eu vou avançando, esses juros aqui, ele soma junto com o capital inicial para usar como base para os novos juros. Então, vai cada vez crescendo. Tem um crescimento muito grande de juros. Aqui, nos juros simples, a taxa de juros sempre incide sobre os R$1.000. Ou seja, os juros vai ser sempre R$100, porque não tem crescimento do capital inicial. Já nos juros compostos, ele vai o quê? Esses R$100 se junta no 1.000, ou seja, ele vira 1.100 para calcular o próximo juros. Ele vai ter os juros sobre juros, que se chama. E nos juros simples não tem isso. Aqui, para achar um montante, ou seja, para achar o valor final, ou seja, olha, quanto é que vai dar de montante isso aqui? Montante é o valor que eu vou resgatar no final. É só fazer capital, que multiplica a taxa de juros, vezes o tempo. Ou seja, quanto que vai ser o montante final aqui? O capital, que é os R$1.000, ok? Multiplicado pela taxa de juros, que é 0,10, multiplicado por 12. Simples assim. De novo, não tem cálculo na tua prova, só para tu entender, ok? Então, como é que eu chego na fórmula do montante? Montante é quando eu vou resgatar lá no final. O valor que eu apliquei, R$1.000, multiplicado pela taxa de juros, ou seja, 0,10, que é 10%, né? Então, só para tu entender aqui, né? 10% nada mais é que 10 por 100. 10% 10 por 100, ou seja, 0,10. Aqui ele está em taxa unitária, aqui ele está em taxa percentual, mas é o mesmo cara.
Então, o valor que eu apliquei, R$1.000, multiplicado por 10%, 0,10 na taxa unitária, multiplicado pelo tempo, vezes 12, que é ali, porque a minha aplicação é pelo prazo de um ano. Isso aqui vai me dar um montante final. De novo, não tem cálculo da prova, só para tu entender, ok? Bem simples a formulazinha. O valor que eu apliquei, multiplicado pela taxa, multiplicado por tempo, simples assim. E de novo, aqui para achar a taxa proporcional, é só multiplicar pelo número de períodos que eu quero. Ou dividir. Olha, eu tenho ao ano, quero por mês, divido por 12. Simples assim. Essa é a ideia. Já aqui na capitalização, nos juros compostos, é um pouco mais complicado. Mas também nada demais, porque a tua prova só quer saber conceito. Meu, aqui tu não pode errar esse cara aqui, de jeito nenhum. Fácil, os dois são muito fáceis, ok? Aqui, por exemplo, se eu tenho 1% ao mês, não vai ser 12% ao ano que nem ali. Vai ser, na verdade, 12,68% ao ano. Ou seja, é mais que 12, porque tem o tal dos juros sobre juros. Essa é a ideia básica. E como é que eu vou fazer? Putz, Lucas, e aí, como é que eu faço aqui, meu, para saber? Bom, aqui a ideia é a seguinte, aqui eu só multipliquei por 12, ok? Porque é juros simples. Aqui não vou fazer, não vou fazer dessa forma. Aqui eu tenho que fazer, sabe como? Olha só. 1 mais a taxa elevado no prazo que eu quero. Então, já aparece um carinha mais complexo aqui, por isso que é composto. Então, como é que vai acontecer? 1,01 elevado na 12. Essa é a taxa, essa é a fórmula. Isso aqui se chama de taxa, ali chama de taxa proporcional. Aqui eu chamo de taxa equivalente. Equivalente, não é proporcional, porque eu estou falando de juros compostos. Aqui eu chamo de taxa equivalente. Então, equivalência de taxas, juros compostos. Proporcionalidade de taxas, juros simples. Essa é a ideia. Como assim esse 1,01, Lucas? Olha, a mesma ideia aqui, né? 1% é 0,01, porque aqui, ó, mesma coisa aqui, ó. 1%, o que é? É 1 por 100. 1 dividido por 100. 0,01. Aqui ele está em taxa unitária, aqui ele está em taxa percentual. Então só somei, né? 1 mais 0,01 elevado no prazo que eu quero, que é 12. Vou chegar em 12,6825. De novo, não tem cálculo da prova. O que tem que entender é que aqui é muito simples. Vezes 12 chega em 12. Aqui vai dar mais que 12 quando levar para frente. Mesma coisa no semestre. Sempre que for mais que um período, os juros compostos vão dar maior que os juros simples. Sempre. Ok? Então, taxa equivalente, quando falar de juros compostos. E aqui incide juros sobre juros. Como assim? Vamos lá. Vamos fazer uma coisa parecida aqui. Ó. Aplicação de R$1.000. Como é que eu botei lá? Taxa composta, ou seja, taxa de juros composta. Quanto é que eu botei? 10% ao mês. 10% ao mês. Prazo, 1 ano. Vou fazer direitinho aqui, que ficou feio esse ano, né? Prazo, 1 ano. Ok. Aí o que vai acontecer? Meu, mês 1. Quanto é que tem de juros? Quanto é que tem de juros? 10% sobre 1.000. Juros é 100. Aí olha o que eu te falei. Sempre que for um período só, os juros vai ser igual. Simples ou composto. Ó, período 1 deu R$100 nos juros simples, período 1 deu R$100 nos juros compostos também. Agora, o que acontece no período 2? Agora, para calcular o período 2, lembra que é 10% de juros. Tem os juros sobre juros. Aí o que acontece? Esses juros do período 1, para calcular o período 2, ele vai entrar na composição do saldo para calcular os juros. Aqui, a base de cálculo é sempre 1.000, não altera, porque ó, os juros só incidem sobre o capital inicial. Aqui, os juros, o que vai acontecer? Esses R$100 de juros vai somar com os R$1.000 do capital inicial. Então, esses R$100 de juros, aqui, soma com o capital inicial, com o valor que eu coloquei inicialmente. E ele vira quanto? Ele vira 1.100. Essa aqui é a base de cálculo para calcular a taxa de juros do período 2. Quanto que é a taxa de juros? 10%. Então, quanto que é 10% aqui, né? 0,10. Vai dar quanto de juros? 100. Quanto é que vai dar de juros aqui? R$110. Ou seja, os juros 2, do período 2, os juros vai ser R$110. Tu consegue entender que aumentou mais de um período, os juros já começam a ficar maior. Aqui é 110 e aqui o juros do período 2 é 100. Por que foi isso sempre 100? Porque os juros aqui só incidem sobre o capital inicial, sempre sobre 1.000. E aqui não. Cada juros que vai gerando se incorpora ao capital inicial. E ele vira 1.100. É o que está ali. Portanto, o meu juros já vai ser maior, vai ser 110. E agora, para o próximo período, o que acontece? Vamos lá. Os meus 1.100, vai ganhar mais esse cara aqui. Ou seja, vai sempre somando os juros lá na base para calcular os juros do próximo período. Ou seja, os juros é incorporado ao capital inicial. Essa é a ideia básica. Então, sempre que eu for calcular, vai sempre, os juros que vai gerando, vai entrando lá, vai somando ao meu capital inicial e os juros vai ser cada vez maior. Aqui os juros é sempre igual, sempre linear. Aqui eu tenho juros em crescimento. Essa é a ideia básica. Por quê? Porque cada juros
é incorporado à minha aplicação inicial. Esses juros vai ser incorporado à minha aplicação inicial, para daí sim calcular 10% sobre esse novo capital inicial, que é capital inicial mais juros, essa é a ideia básica. Então, aqui, quando for mais de um período, vai acabar dando uma taxa de juros maior. Aqui, até um período, mesmos juros. No capitalização simples e capitalização composta. Mais que um período, capitalização simples, capitalização composta, perdão, agora sempre mais juros que a capitalização simples. Essa é a ideia. Lembrando, aqui eu trabalho com taxa equivalente e aqui eu trabalho com taxa proporcional. E qual que é a fórmula aqui para achar o montante? O montante aqui vai ser quem? Capital, né? O capital que eu coloquei, ok? 1 mais a taxa elevado no prazo. Aqui, por exemplo, seria quanto? Quanto que vai ser o meu montante final? Olha lá, R$1.000, ok? Que multiplica 1,10, né? 1 mais a taxa, 0,10, né? 10%, dividido 10% ou 10 por 100, 0,10, elevado na N, que é 12. Ou seja, essa aqui é a formulazinha, né? 1 mais I na N. Ou seja, tem já esse cara aqui lá em cima, tem uma potência já, que é diferente, que já é um pouquinho mais complexo, portanto, que é a taxa de juros compostos. Então tá aqui, juros compostos é uma ideia de juros sobre juros, e juros simples só incide sobre o capital inicial. Juros simples, juros compostos, taxa proporcional e taxa equivalente. Aqui, só multiplicar pelo prazo que eu quero ou dividir. Aqui vai aparecer esse cara, essa potência em cima, sempre que eu quiser trazer a taxa equivalente, tudo bem? Questãozinha bem tranquila, faz as questões que estão seguindo aí do ladinho, ou desse ladinho, não sei direito aqui do teu vídeo, e já vai treinando. Beijo, tchau!